Noite aos amigos, às amigas do programa Atividade desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, aqui no canal 524, RS Play. Uma segunda-feira maravilhosa aí, que embora seja um pouco fechado o tempo e tal, mas a temperatura não é das mais, digamos assim, ah, mais frias, né, doutor Carlos? Tá frio. Tá frio? Tá frio. Eu não tô muito sentindo muito frio, ô Silvio. Tá muito. No geral, o pessoal Mas fica na atividade, né? sabe aquela coisa Não, segura, não sente frio, Não. sabe? Agora, o programa da Atividade também vem trazer o calor aos lares gaúchos e aos lares do Brasil, porque aqui nós temos temas bem importantes, efervescentes, já começando, obviamente, aí com o tema da seleção brasileira, né? É praxe da Atividade começar com o tema esportivo, então, começando com o tema da seleção brasileira, há poucos minutos atrás aí já saiu a escalação, uma escalação que não sei se houve surpresas ou não, mas teve um nome aí que estava emblemático, se iria ser convocado e foi convocado, todos já sabem do que eu estou falando. E hoje nós estamos aqui na presença do meu mestre Silvio Lopes, jornalista e economista, grande jornalista, um homem que depois nós vamos mostrar também aí alguma coisa do Silvio em relação à sua atividade profissional no campo esportivo. Tá? E o grande médico aqui, bom, foi presidente do CREMERS, uma autoridade na área médica, uma autoridade também na área, na área profissional, né? Junto ao próprio Conselho Regional de Medicina. E um destaque na televisão do Rio Grande do Sul também, Com né? certeza, né? Aliás, ele faz a diferença aqui no programa Atividade. A gente brinca, mas é uma brincadeira realmente com Jurídica, com maior fatos jurídicos, né? Fatos seriedade de jurídicos, coração, porque graças a Deus eu me sinto honrado em estar aqui sempre junto a essas grandes personalidades que trazem assuntos extremamente importantes, né, tudo que é tipo de área, e sempre com a verdade, sempre trazendo aquilo que realmente acontece. Aqui no programa Atividade não tem tendenciosidade no que diz respeito a comandos que vêm de, sei lá, de onde poderiam vir, não existe isso. A gente tem a responsabilidade de dizer o que a gente realmente pensa, assumindo todo o compromisso com a verdade, né? E mais do que isso, né? A gente traz informações importantes, esporte, saúde, política, economia, né, Silvio? Assim, que dizem respeito e têm interesse dos nossos telespectadores. Então, boa noite, doutor Carlos. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, muito honrado também estar ao seu lado. Silvio Lopes, então, mais do que isso, então, é um grande amigo, né, de muito tempo. E começando aí, Silvio, como é que está a questão da escalação aí? Lancelotti, né, já largou a grande lista aí, interessante, né? Na verdade, não foi a escalação, né? E vocês dois estão também muito satisfeitos por alguma razão também, né? Na verdade, não foi a escalação, foi os jogadores convocados, né? Convocados, não é a escalação. A escalação será depois. E essa vai ser um grande enigma, né? A colocação do Neymar faz justiça, não ao Neymar de hoje, que é um camarada que tem uma liderança no campo, mas ao histórico todo do Neymar no futebol brasileiro e mundial. Então, ele é uma figura importante, ele pode não estar jogando hoje tudo aquilo que ele já jogou, é compreensível isso, mas eu acho importante que o Neymar tenha sido convocado também, o Brasil ganha com isso, né, todos nós ganhamos. Eu já não estou mais naquela fase, viu, Vilmar, de torcer por seleção. Eu me lembro que quando eu comecei minha carreira jornalística em 71, eu trabalhava no Jornal O Grêmio do Rio, e aquela seleção de 70, da Copa de 70, veio a Porto Alegre, porque eles criaram em 72 aquela mini Copa, não lembro qual era o nome do torneio, e eles vieram aqui para Porto Alegre para treinar, e treinaram lá na Serraria, e eu fui lá fazer a cobertura. Então, veja bem o seguinte, naquela época, em 72, a Serraria tem um campo até lá hoje, aquele campo da Serraria que chama. A seleção brasileira, tricampeã mundial, esteve ali treinando para eu não sei se era mini Copa, uma coisa assim que eles fizeram em 72. E eu estava lá, como repórter e tal, conversando com a maior estrela sem nenhum problema, não tinha ninguém para impedir, quer dizer, falando, entrevistando Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostão, Carlos Alberto. Então, eu acho que eu não vi, sinceramente, na minha jornada esportiva
desse tempo, os momentos mais áureos do futebol brasileiro. Eu acho que nós dificilmente venhamos a repetir aquilo que foi a magia da seleção da Copa de 70, por exemplo. 74 foi uma bela seleção também, que infelizmente pegamos a Holanda na frente, não deu certo. Mas de qualquer maneira, a seleção hoje, para mim, ela já não desperta toda essa atenção. Tem várias razões para isso, até sociológicas, né? E do próprio futebol. Mas de qualquer maneira, eu saúdo ainda do Neymar, né, porque ele vai representar, sem dúvida alguma, a maturidade e, sobretudo, a qualidade do futebol, né. Então, eu acho que vamos torcer a que o Brasil faça, não tenho a esperança que o Brasil seja campeão, mas faça pelo menos um bom papel lá onde vai ser disputada a Copa, três países e tal, né. Maravilha, não, é realmente bem colocado as situações aí que Silvio Lopes falou, né, da importância do Neymar. Eu também entendo, doutor Carlos, que o Neymar faz a diferença no sentido de que ele é um atacante de qualidade, continua sendo um atacante de qualidade e é um fator surpresa. E é uma Ele autoridade também. um finalizador. No momento que ele estiver em campo, de alguma forma ou de outra, vai ter que ter gente ali próximo a ele. E isso aí desequilibra o time adversário. Doutor Carlos, e para o senhor, foi surpresa? Houve alguma surpresa? Tem alguma escalação, tem alguma convocação que lhe deixou mais feliz? Mas óbvio, Aliás, né, Claro. claro, né. claro. O Rio Grande do Sul tinha que ser representado, né. Aliás, toda vez que a seleção brasileira, que um jogador do Grêmio foi convocado, qual foi o resultado? Eu agora estou começando É a botar mais garantia. fé. É uma garantia de sucesso. Mas é claro! Eu já nem ligava lá para a seleção brasileira, confesso. E parece que o meu colega também não estava muito. Mas agora nós vamos com tudo. Nós vamos com tudo. Aliás, time grande sempre dispensa um jogador ou dois para a seleção brasileira, é convocado. E é o que está acontecendo. De formas que estou levando fé. E o importante que o senhor coloca é o seguinte, né, o Everton foi convocado, jogador do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e veja bem, nas demais vezes em que jogadores do futebol do Rio Grande do Sul foram convocados, nós tínhamos no mínimo 4 a 5 jogadores prováveis a serem convocados. Exatamente. Hoje nós tínhamos apenas um, e era o Everton. Exatamente. É para ver como a qualidade do futebol do Rio Grande do Sul decaiu nos últimos tempos, né. Então hoje, quando se falasse, no Rio Grande do Sul, quem pode ser? Era o Everton, era o único. Sim. Tá. E tem o menino aquele, que eu me esqueci do nome agora, que também está meio cotado, certo? Não foi porque é muito jovem ainda. Como é o nome dele? Do Grêmio? Do Grêmio. Que juvenil que jogou ontem. Bom, mas enquanto a gente se lembra, Mas também esse. Também esse. os demais nomes, assim, a gente, antes do início do programa, antes das 19 horas, na verdade, o Lancelotti deu uma entrevista na coletiva onde citou nomes, começando pelo Alisson, né, como goleiro, acho que goleiro principal, enfim. Agora, os demais nomes, os senhores chegaram a fazer algum tipo de análise, né, Eu acho que é tudo lógico, né? A única dúvida que nós tínhamos era exatamente a questão do Neymar, né? Que Sim. entrou. Espero que ele faça jus a essa convocação, porque até então, tirando o nome, futebol lá no Santos a gente não está vendo, certo? E que se cuide, para que possa jogar, né? Essa questão de preparo físico, não seja o cai-cai, que ele tinha sido nas últimas Copas, e que faça jus, que respeite essa convocação como um jogador íntegro, que tenha toda a qualidade que ele tem e que prove que, de fato, ele continua jogando aquilo que ele jogava e que levou a um reconhecimento mundial da sua capacidade. É que seja, por isso tudo que o senhor falou, que seja protagonista na Copa do Mundo, né. É verdade. Exatamente. Os demais nomes aqui, onde tem o Henrique, tem o Gabriel, tem Igor, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior. Vini Júnior era um nome que não tinha como não exatamente. convocar no programa. Exatamente. Eu acho que o Ancelotti observou bem o elenco todo. Agora a gente vê também o seguinte, né? Bastante espalhados no mundo todo, né? Você imagina a pressão que não sofre um técnico desse nessa questão do Neymar.
ele estava colocando, tipo, eu não podia nem mais viajar, porque vinha o piloto lá falar comigo, quem é que tu vai convocar? Vai convocar o Neymar? Não vai convocar o Neymar? Jornalista, a população em geral. Olha, não é fácil você ter uma seleção. É a pressão enorme, né? Com certeza. Tudo bem, no Grêmio Internacional, no Brasileirão Internacional, fez um belo jogo, uma bela O que partida. aconteceu, hein? Olha, ali eu sempre falo isso aqui, falo em todos os outros lugares com Claro. que eu entendo o seguinte: a mão do técnico está sendo mágica para o elenco do Internacional. Ele teve coragem, doutor Carlos, em fazer algumas alterações que nem não sei se outros técnicos teriam, né? Mexeu no próprio Bernabé, tirou lá de trás, tirou da lateral, Eu acho que colocou esse quase como jogador, centroavante, né? esse jogador é o grande diferencial do Internacional. Tem sido agora. Porque, na verdade, ele é um cara rápido, ele desarma, arma, e ele tem muito entusiasmo. Às vezes ele deu mais. Ontem ele quase foi expulso e tal, enfim. Mas eu acho que o Internacional, o Gov, Internacional começou a ter ontem eu estava vendo o jogo, vi mais o jogo do Inter do que do Grêmio, mas eu estava vendo que o Internacional tá hoje, esse jogo que ele fez aí, ele o fez representando exatamente a característica mais importante do futebol do Rio Grande do Sul, que o consagrou nacional e internacionalmente, ou seja, esquema de contra-ataque, a defesa fechada, jogadores habilidosos, e sai rapidamente. Ontem o Inter era um time não como da década de 70, cara. Pegava a bola, fez 4 gols assim. Quer dizer, ele atraía o adversário e tinha capacidade técnica de ter treinamento, de sincronia entre os jogadores. Olha, eu sinceramente acho que o Internacional, se ele continuar assim, e o jogador, eu acho que o técnico encontrou as peças e colocou as peças fundamentais, o Bernabé, esse que era o lateral, foi pro meio, e aí ele tá ganhando os jogos pro Inter, cara. Ele montou o ABC, né? O Alejandro, o Bernabé e o menino aquele, o Carboneiro. O Carboneiro que é um jogador excepcional, tem uma velocidade incrível. Só que ele é muito fominha, ele segura É o muito. Vini Júnior, né? Exatamente. Mas no sábado mesmo, no sábado ele estava distribuindo bola. Mas aí tem a mão do treinador Com também, certeza, com certeza. é. E a nossa defesa, que estava lá bastante frágil, entrou o Gabriel Mercado com seus quase 40 anos e organizou a defesa. Então isso aí, de fato, trouxe realmente um... O mercado, esse é o Umberdode antigamente, lembra? É verdade. Ele se impõe, ele vai, cabeceia, faz gol e tal. E então, assim, uma característica Tem liderança parecida, também, né? liderança, né, que o Umberdode tinha no Grêmio. É. E o Grêmio, o senhor acha que o técnico teria que... Não Não acho acha mais nada. Não acho mais. Depois daquele jogo de ontem, que nós tínhamos tudo para sair de lá com uma vitória, entrou o primeiro tempo numa timidez, é uma coisa que impressionou. Estão acusando muito que o técnico escalou mal, que foi mal escalado, que o time não estava bem. Segundo tempo melhorou um pouquinho. Aí tomamos aquele gol. Porra, aquele rapaz estava ali, é só meter o pé na bola, tocar para escanteio. Não, ele botou e deixou passar. Não tem mais sentido. A nossa defesa continua vazando muito, pessoal. Eu acho que o Kahneman precisava pegar todos os nossos zagueiros, toda a nossa defesa e dar umas aulas para aquela turma nova O ali. jogador do Grêmio da seleção que tu acha, é o Gabriel Meck, não é isso? O Mac. Meck, que jogou, né? Então, não sei, fiquei muito preocupado. Vamos ver o que vai acontecer agora. É quarta-feira que tem jogo, né? Não sei se pela Sul-Americana, né? Ou sei lá. Vamos ver o que Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, então também tem esse Vai detalhe, ter um né? corte agora em função da Copa do É Mundo, né? difícil um time ter que estar jogando 3 campeonatos de uma forma simultânea. Então fica mais difícil de treinar, de posicionar e assim por diante. Mas vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Olha, temos uma novidade aqui, gente. Essa aqui é sensacional. Eu sempre que posso dar um pulinho lá. Parrídia del Sur. Opa! Parrídia del Sur. Aquele tricô lá é uma Oh. maravilha, né? É uma maravilha. Ainda vou descobrir aquele segredo ali. Pois é. Aqui a gente vê assim, ó, um pedaço do Uruguai dentro de Porto Alegre, né? Dentro do Rio Grande do Sul. Ali na Avenida Milópolis, número 111. Isso ali
da Nilópolis, antes de chegar na Nilo mesmo, né? Ali à direita, quem sobe, tá ali Parrilha del Sur, na esquina. Estacionamento gratuito, desce do carro, já tem um cadastro, a gentileza dos operadores, já começa ali, né? O cartão de visita, os operadores do estacionamento. Eu já te chamo pelo nome, já pego o teu carro, já guardo direitinho. É uma maravilha. Silvio, vale muito a pena. Aliás, não é só pela parrilha, né? Porque depois da Parrilha do Sul, tem um segredinho lá que eu vou revelar aqui. Peçam mamão com cassis. Já pediu, doutor Carlos? Mamão com cassis? Para arrematar? Vocês também, tio. É uma coisa, né? Mas tá certo. Tamo junto, senhor, tamo junto. Não, mas olha, gente, o recomendado tá aberto segunda-feira. E a variedade que eles têm lá de carnes. É impressionante, né? E tem aplicativo Momo também, que facilita a pedida. Tá? E eu não sei como é que funciona, eu sei que pede pelo aplicativo. Sai mais barato, inclusive, né? Já é barato, sai mais barato ainda. Tá? Então é impressionante, né? As promoções diárias que eles oferecem, né? Capa de quadrinho, entra com a minha especialidade, viu? É o meu consumo quase que normal. Entra com especial, enfim, tudo que a gente tem de melhor na cozinha uruguaia está lá, na Parrilha del Sur, ali na Nilópolis, número 111. Muito bem, temos também aqui falando em coisas boas, temos os ovos de granja, os ovos orgânicos. É impressionante o sítio gigante, como produz esses ovos assim com a qualidade exuberante. É um sistema que prioriza o bem-estar animal, são galinhas criadas soltas, com acesso à pastagem, a alimentação não é adequada, né? A galinha vai justamente produzir um ovo de qualidade de acordo com o que se alimenta, né? Com insumos orgânicos, não transgênicos e não recebe antibióticos, né? Garantindo a pureza dos ovos. É fantástico, eu consumo ovos orgânicos lá do sítio gigante. E tem também a produção deles, a Titica, adubo orgânico classe A. É um adubo proveniente da cama de aviário, que é um esterco misturado com serragem. É uma composição química ali também de alta qualidade. Um produto seco, compostado, rico em nitrogênio e carbono, laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo, atestando o grau de pureza, e é um adubo registrado no mapa, contestado para a produção orgânica, através de certificado de conformidade de produção orgânica, né? Produto disponível para o consumidor na Fundo Ecológico do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, quartas e sábados, lojas floriculturas, agropecuária, através do contato 5998365-337. Bem, passando então da produção do sítio gigante, alimentação de qualidade, vamos para outro tipo também de produto que é fantástico, que eu tive um caso, depois eu vou contar, doutor Carlos, mas eu sofri, já contei para o Silvio Lopes, eu sofri uma tentativa de captura do troquei de telefone, passei os dados do telefone para o outro, passei todos os dados, estavam lá no outro telefone, também os dados bancários, o sistema todo ali. Quando eu fui, então, mexer na questão do telefone antigo, do aplicativo dos bancos, o que aconteceu? Tudo bloqueado. Aí me apareceu uma mensagem, escolhi uma linguagem, estava lá, English, e mais duas outras que eram aquelas escritas, né, asiáticas, né, não sei se era chinesa, não fiz nada, mas escolhi o inglês só para ver o que tinha, né? Aí eu tinha 3 opções. Ou eu fazia uma opção que era para não sei o que, validar os dados, ou eu fazia para dar rebote, para atualizar, e outra para cancelar. Quer dizer, qualquer uma das 3 opções, pensei comigo, né? Qualquer uma das 3 que eu mexi aqui vai dar problema. Não fiz nada, fui correr para Vivo. Cheguei na Vivo, primeira coisa, aqueles meninos lá, eles são... Pessoal, olha, vou te contar, isso é fantástico, né? Até tem um menino aí que tô devendo um brinde para o cara, me ajudou de uma forma fantástica. Ele disse para mim, olha aqui, ó,
O senhor tem conta bancária que tem dinheiro? Ah, tem um dinheirinho ali, né? Meu saláriozinho de aposentadoria tá ali, né? Ah. Aí ele disse assim, corra pro banco. Isso aqui é vírus do brabo. Ah, fui pro banco rapidinho, consegui chegar lá, o dinheiro não tinha sido mexido. Mas eu não retardei porque havia algum problema ali que eu tinha que administrar antes, particular. O que aconteceu? Cheguei lá, estava tudo liberado já. Meu filho estava junto, de Guilherme. Zero isso aí tudo, tira todos os aplicativos. Por quê? Eles fazem assim, a vítima é um cliente. Eles fazem, eles vão indo. Se tu não fizer absolutamente nada, eles passam pro seguinte. Pronto. Consegui me safar. Mas assim, fico alerta, cuidado quando transferir dados, trocar de telefone, transferir dados de um telefone para outro, cuidado com o golpe. E eu tenho que agradecer ao Banrisul também, porque eu tenho conta do Banrisul, pessoa física e pessoa jurídica, a gentileza do atendimento. O Banrisul, né, o Banco da Nossa Terra, que apresenta o Banruim, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banruim oferece Pix, compras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo, né? Que é importante a criança, a gente, quando é adolescente, né? E mesmo aí na pré-adolescência, já começar a saber administrar o dinheiro e ter consciência do valor. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação. Claro, né? Define limites e recebe notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre o planejamento, organização e consumo consciente. Nós aqui da bancada, que já não temos filhos dessa idade, mas nós somos os netos, doutor Carlos, que é para justamente terem essa Eu vou ser consciência. bem franco. Olha, eu achei fantástica essa campanha e esse cartão que o Banrisul lançou. Porque já começa a transferir, no caso vou falar nos meus netos, certo? Mas para os filhos jovens também, a sensação de ter que cuidar do seu dinheiro, certo? De ver o que pode, o que não pode e assim por diante. E parabéns pela quem está fazendo a propaganda desse cartão. São 2 propagandas, aliás, ou 3, e também um vídeo fantásticos que mostra bem, principalmente calcando na responsabilidade do jovem, que isso era uma coisa que até então a gente não tinha. Acho muito interessante. Na verdade, isso aí vem assim, ao encontro daquilo que nós sempre defendemos, os economistas, né, que eu dou aula em alguma faculdade e tal, mas que se introduzisse também, Vilmar, a educação financeira nas escolas básicas, lá Perfeito. atrás, né? Porque, você sabe quem é que não quer isso aí? Sabe quem é que se opõe a isso? A esquerda. Por que a esquerda não quer que as pessoas tenham, assim, o conhecimento financeiro para ter uma administração da sua própria finanças, da sua vida financeira e tal, ao longo da vida? Porque isso tira deles a possibilidade de manietar as pessoas financeiramente, entendeu? A pessoa começa a ter um pouco mais de conhecimento, de discernimento e define a sua vida a partir desse conhecimento e de discernimento que o conhecimento traz. Então eu sempre defendi, Vilmar, a educação financeira desde os primórdios lá das crianças. Eu tenho um neto, viu? Tu conhece o meu neto? Sim. Ele tem 8 anos, é impressionante a vivacidade dele, como tem milhares de outros da idade dele, essa geração que está vindo aí, e eles são muito utilados financeiramente. Às vezes ele me pergunta assim: "Vô, como é que faz? O que que o banco faz? O que que o banco..." Ele quer saber como é que o banco funciona e tal, como é que se administra o dinheiro. Eu digo assim: "Mas como é que eu..." "Não, é que eu vejo na televisão, quando falar e tal, ele quer saber." Então já desperta nele isso, tem 8 anos apenas. Então eu acho importante, né, que as crianças desde cedo tenham esta base de educação para uma vida saudável do ponto de vista financeiro. E quando tu tem uma estabilidade financeira na tua vida, na tua família, a sociedade naturalmente ela se torna mais madura, mais tranquila e mais pacífica também. Vamos acompanhar o então da evolução? Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem.
Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem, Zafari. Zafari Churrasco. Olha só, o Zafari, veja a mensagem do grupo Zafari. Daqui a pouquinho nós vamos ver a mensagem do grupo Zafari, onde economizar é comprar bem. Zafari é outro estabelecimento que a gente tem o maior prazer em anunciar, um apoiador importantíssimo aqui do programa Atividade, porque no Zafari economizar é comprar bem e a gente compra com segurança, com certeza que está comprando qualidade. Vamos ver o VT do grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Silvio Lopes, o que temos de novidades aí para abrir a semana? Olha, Gilmar, tem várias coisas, né? Essa questão da CPI do Master, né? Está cada vez mais implicando no envolvimento das mais altas pessoas, das mais altas autoridades da República, de vários partidos, mas sobretudo da esquerda, né? A esquerda que sempre posou de lisa, de ética, de moral, dando lições de ética e moral desde muito tempo, desde que surgiu aqui no Brasil. E, na verdade, ela começa sendo desmascarada a cada minuto, a cada hora, a cada governo que se passa, e mostra isso. Então, eu acho importante, né, Vilmar? Eles sempre diziam o seguinte: quem não deve, não teme. É verdade. Eles sempre usaram isso. Agora eles não querem. Por quê? Porque agora chegou neles, né? E chegou neles de uma forma muito grave. Sabe, é muito triste a gente ver aquelas pessoas que lá atrás vinham posando de éticos e de morais, modelo para uma sociedade sadia, hoje estarem enlameadas, estarem na profunda lama financeira, quer dizer, na corrupção, que é o pior mal desse país. E cada vez mais, essa esquerda, desde a criação do PT lá no final da década de 70, é que fez o Brasil dar um grande salto em termos mundiais do ponto de vista dos índices de corrupção, que acabam fazendo com que o país todo seja detonado. Não há como desenvolver um país de maneira sadia, de maneira permanente e torná-lo próspero, né, se não tiver um combate decisivo à corrupção. Veja bem, a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos, a Austrália, elas têm níveis de corrupção próximos de 3%. No Brasil é 35%. Quer dizer, 35% do PIB brasileiro, ele de uma maneira ou de outra está ligado à corrupção. Não há como um país ser desenvolvido se nós não trazermos isso. E aí eu não quero que seja zero de corrupção, porque o ser humano é por natureza também corrupto. Então, na verdade, tem que ter mecanismos sociais, mecanismos judiciais, né, que acabem fazendo com que esse pessoal que que está dentro desse processo, ele seja exterminado, sobretudo na política, né? Veja, não, Leonardo, eu me lembro lá atrás, quando tu ia votar um candidato, tu queria saber se primeiro o cara era um cara sério, era um cara que não tinha problema com a justiça, era um cara que fosse honesto. Hoje, os mais desonestos, os menos sérios, aqueles caras que fazem de tudo para se completar e a seu grupo, é questão do poder, quer dizer, então não tem como. Doutor Carlos, eu vim de uma cidade pequena, do município pequeno, Camaquã. E eu acompanhava lá, meu pai gostava muito, né? Então eu acompanhava meu pai e acompanhava a política local. E, de fato, o que o senhor coloca é o seguinte: a gente, claro, estava numa comunidade pequena, todo mundo se conhecia, mas o que era respeitada era a conduta ilibada da pessoa. Ninguém votava, aliás, a pessoa nem se candidatava. Se ela tivesse uma conduta que fosse, né, sei lá, Hoje os caras comprometida, colocam isso aí como no currículo. parece que fortalece o currículo. Fortalece o currículo.
Nós estamos numa situação que nós não conseguimos mais, como brasileiros e principalmente como gaúchos, não conseguimos mais ver nenhuma instituição que pode dizer: essa é séria, essa eu confio. Claro, tirando os bombeiros, e agora a Polícia Civil, que parece que está crescendo bastante, está fazendo um bom trabalho. Nem o exército tá mais... E o exército não se fala mais. É. Polícia Federal, olha o que está acontecendo, gente. É. Prenderam 2 integrantes da Polícia Federal por passar informações que eram sigilosas e já tiraram mais 2. Que isso? Então, fica numa situação. E agora, como é que nós, brasileiros, ficamos para escolher candidatos no quais a gente pretende votar? E nós vamos ter que votar esse ano. E aí começa aquela propaganda eleitoral que só tem santo ali dentro. Só aparece santo, ninguém fez nada. Santo milagreiro, né? Resolve tudo, né? E milagreiros Santo também, milagreiro. promessas e assim por diante. Fica difícil, gente. Fica muito difícil. Por outro lado, o que nós temos? Cada vez aumenta mais o número de pessoas que começam a receber aqueles vales refeição, vale gás, Bolsa Família. Bolsa Família, e por aí vai. Eu estava ouvindo hoje uma reportagem mais relacionada à questão da inteligência artificial, que é o grande caminho no futuro. O que vai acontecer de desemprego por atividades que são feitas hoje, que existem empregados para fazer, que vão ser substituídos por essa inteligência artificial, vai ser fantástica. E haja Bolsa Família, certo? Para essa manutenção e assim por diante. O índice do desemprego vai cair cada vez mais. Então, nessa questão e trazendo isso para dentro do nosso contexto, há esse incentivo do Bolsa Família para que a pessoa não trabalhe, não busque emprego, não tente ter uma atividade produtiva, porque dentro daquilo que se contenta e que se mantém, certo? Então aquilo está suficiente, então vamos para frente e deixa assim. Ora, refazer essa mentalidade vai ser muito difícil, certo? E aí é uma eleição pela frente. Sabe que aqui no Brasil se criou a lei da ficha limpa. Sabe que quais foram os principais protagonistas em criar essa lei? A esquerda, o PT. Mas eles criaram essa lei, sabe para quê? Para vigiar e para processar os da direita. Só que os mais corruptos, que se provou depois hoje, os mais ficha suja, são da esquerda. Mas veja bem, 30% do PIB é corrupção. É, 35% do PIB é corrupção. E olha que veja bem, que é o presidente da República. A gente fica muito triste em ver isso aí, porque o presidente da República deveria ser uma figura emblemática, simbólica, de uma certa aura de honestidade, de empatia, né? Enfim, mas hoje tu olha que figura que nós temos, quer dizer, poxa, e as pessoas continuam votando num camarada desses, que continua apostando. O PT está há 30 anos no poder, o Brasil só declinou de lá para cá. O número de desempregados cada vez cresceu mais, as empresas estão fechando, quantas empresas foram embora do país, nós temos uma desesperança, um desencanto total da população, que não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Quer dizer, tem pessoas que não conseguem, esses bons, como o doutor Isaia falou, esses auxílios, essas questões assistenciais que começaram lá na Inglaterra com o Bismarck, lá na Grã-Bretanha, que era, na verdade, um modelo que fazia as pessoas terem aquilo ali, mas elas tinham um tempo para depois sair daquilo. Quer dizer, hoje não se faz aquilo para manter permanente e agregar cada vez mais, então não tem saída. Verdade. Muito bem. Continuando aqui o nosso tour gastronômico e também na área de molhar a palavra, né, doutor Carlos? Nós temos Sucos Petri. Ah, sim. Há quantos anos aqui na bancada? Desde o início do programa, né, Deixa Silvio? eu aproveitar aqui. Sucos Petri. Sua saúde pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva e tem também água de coco, 100% natural, sem adição de açúcares e conservantes. Este é o Sucos Petri, que
está sempre presente na bancada, às vezes também vem o suco de uva. Então, nós temos aquilo que eu disse sempre, né? A melhor qualidade presente aqui nesta bancada. Os apoiadores estão no Atividade Sucos Petri. Na área ainda financeira, temos o Sicredi. O Sicredi, que é uma instituição, o senhor acompanha bem Desde o começo do Sicredi. do Sicredi, doutor Carlos, né? Quando o Sicredi foi criado e transformado. O Sicredi era um sistema de cooperativa no Rio Grande do Sul. E aí, lá no começo da década de 80, eles criaram, aqui na Rua da Praia, onde tinha a sede do Sicredi, o Sicredi financeiro, a área financeira do Sicredi. E hoje é um estabelecimento, é uma instituição nacionalmente reconhecida e tem um trabalho magnífico no Rio Grande do Sul. O Sicredi realmente é uma das instituições, Gilmar, porque ele tem um espírito cooperativista, né? Tu vai no interior do estado, eu fui palestrante do Sicredi durante muitos anos, agora estou voltando, atenção pessoal do Sicredi, estou voltando. E fiz dezenas de palestras para o Sicredi nas empresas que eram aliadas dele no interior do estado. E realmente, olha, o pessoal é um pessoal assim que tem uma garra extraordinária, assume a condição de ser agente de desenvolvimento da instituição, por isso que ele é grande. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente: o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas de 0,29% ao mês e mais CDI. Fale com o seu gerente ou então abra uma conta no Sicredi. Temos o VT aí para apresentar do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Continuando também pelo tour gastronômico de Paolo, não pode faltar aqui o de Paolo. De Paolo, que é uma referência na culinária gaúcha. Então, a gente sabe que existem marcas que servem refeições e sabe que existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou a excelência e a autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas já de história, são 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra Amaro. O Di Paolo agora está presente como unidade lá em Torres. Que maravilha, hein? Maravilha, Di Paolo né? em Torres. Di Paolo é um sabor que atravessa gerações. O senhor também é fã do Di Paolo, né, doutor Carlos? E como? E como, né? O que mais me impressiona no Di Paolo é que você vai em qualquer cidade que tem Di Paolo, você tem a mesma qualidade em todos. Uniforme, né? É uniforme. E eu fiquei sabendo depois, uma vez conversando com o como é o nome dele? Paulo Jeremias. Paulo Jeremias. E ele me disse, olha, eu só coloco o restaurante aonde a gente pode levar os nossos produtos até lá, certo? Isso é fantástico. É uma garantia de qualidade. E não esquecendo que nós estamos falando com alimentos, certo? E a apresentação do produto também. Exato. Tudo fica... Se tu chega sem fome, a fome ali se desperta. Né? Já dança na hora. Isso aqui, esse é o Calma que depois eu vou falar aqui sobre o... Não, isso aqui tá no bolso dele. Não, não tá usando flaconete. Exagerou, tá aqui. Doutor Carlos, aproveitando que o senhor está com a palavra, continua com a palavra. Não,
Não, assim, já que nós estamos falando em excessos alimentares, vamos levar o assunto para esse lado. Vai para a área da medicina agora. A terceira é a maior causa de câncer, tanto no homem como na mulher, e principalmente no homem, vem a ser o câncer cólon retal, estendendo pelo cólon e o reto a porção final do intestino grosso. Só que tem um detalhe, é um tipo de câncer que pode ser prevenido. Muitas formas de câncer a gente não consegue prevenir ou fazer diagnóstico. Se faz diagnóstico precoce, mas a prevenção é difícil. É o caso do câncer coloretal, que se consegue, é o câncer de colo de útero na mulher, que também se consegue. Mas, para que se possa fazer prevenção do câncer coloretal, é necessário um exame, quando a gente fala nele, o pessoal não gosta de ouvir, que chama colonoscopia. O que é a colonoscopia? É um estudo que se faz utilizando um aparelho óptico que é introduzido pelo ânus e vai subindo por todo o intestino grosso e faz então um diagnóstico visual. E na presença de alguma alteração, principalmente pólipos, o pólipo pode ser uma porta de entrada para o câncer de colo, então isso é retirado no mesmo procedimento. É claro que o procedimento é feito com uma sedação, o paciente não sente absolutamente nada, fez uma colonoscopia, deu normal, repete dali 5 anos. E é interessante que se comece a fazer a primeira colonoscopia a partir dos 50 anos. Já uma ligeira discussão tentando começar um pouco antes, com os 45, mas é dentro dessa faixa etária. Tendo pólipo que tenha sido retirado, isso vai para exame, se for benigno, é aconselhado repetir não em 5 ou dali 3 anos. Por que o pessoal não gosta de fazer esse exame? Porque tem preparo, e esse preparo consiste em limpar todo o intestino grosso, que é feito através de uso de laxantes, certo? Na véspera ou no dia que vai fazer, e que traz, então, uma necessidade, certo? Do paciente evacuar de uma forma bastante importante, digamos, em que limpa todo o intestino, porque é um dado para que possam fazer o exame, enxergar tudo lá dentro e fazer o exame. Ora, a questão do câncer de cólon retal, ele está muito ligado com a falta de exercício, com a obesidade e principalmente com uma alimentação saudável. Estilo de vida, praticamente. Exatamente, incluindo na alimentação sempre frutas, verduras, diminuir um pouco o consumo de carnes vermelhas, vá mais seguido no de paola, que são carnes brancas, certo? Porque passa a ser importante. Ora, o que a gente tem que levar em mente? Tudo que eu consigo prevenir, vamos utilizar, vamos fazer, certo? Porque depois de feito o diagnóstico de uma patologia maligna, aí as coisas ficam mais complicadas, é necessidade de cirurgia, muitas vezes necessidade de quimioterapia, radioterapia, e a pessoa sempre fica com aquele fantasma atrás. Será que eu vou curar? Quanto tempo eu vou durar? Certo? Qual vai ser a minha sobrevida? Será que esse tratamento está adequado? Então, gente, vamos evitar isso. Vamos fazer prevenção. Na questão, então, dessa forma de câncer, o exame é esse, colonoscopia. Se você não tem mais de 50 anos e nunca fez, procure um proctologista, que é a especialidade que cuida disso. Consulte, marque uma colonoscopia e faça. Isso dá uma tranquilidade muito grande, no mínimo, por 5 anos. Que bem, doutor Carlos. E a recomendação também que fica aqui, né? Cesariolina para os glúteos. Sem dúvida. Evitar também, né, a má digestão, nos raros excessos que a gente comete por aí. Nós aqui, né? Eu e o doutor Israel, né? Só nós somos raros. Tá certo. Agora, se a pessoa também quiser dar uma espichadinha, limar, né, para
curtir os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Óbvio. Aí, ó, não, a gente vai falar de novo, né? Vai se bacalhar. Bacalhau. Lá no Rocinho, curtindo enfado. Tá certo. De Porto Alegre a Lisboa, de 11 horas de voo. 11 horas de voo direto, saindo aqui do Salgado Filho, aqui de Porto Alegre. Não tem escala, não tem nada. Embarcou no avião, desce em Lisboa. São tarifas civilizadas e aquele atendimento, luxo a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Não podemos também deixar de relembrar o que falamos no início do programa. Parrídia del Sur, ali na Nilópolis, número 111, onde a gente vai encontrar o Uruguai dentro de Porto Alegre. Na Parrídia del Sur, nós temos a carne de qualidade, uma carne realmente que é de respeito, né? Além de todas as demais ofertas que a Parrídia traz para a gente, de outras carnes, de outras iguarias. Tá? Doutor Carlos, que já se manifestou aqui, um frequentador assíduo do Parrídia del Sur. É difícil tu passar na frente sem chegar, né? Não, e eu estou bem localizado. É uma tentação, né? É uma tentação, né? É uma tentação, né? Agora, sabe que ele é um cara, um garoto propaganda mais idealizado, mais certo para Olinda do que o Vilmar Bonatti. Não. Eu tenho a esperança de dois lados, né? Do conhecer o Olinda e o cara bom de garfo. Então, ele sabe, quando é autoridade isso. Quando ele fala em Olinda, porque é autoridade. E sob nome, né? O útil é agradável. Né? Tá certo. O útil que é a alimentação saudável, o agradável que é a digestão também, né? Perfeito. Tá certo, doutor Carlos? Claro. O senhor concorda? Bom, se eu tenho uma mão do doutor Carlos, eu estou realizado. Então. E mais aqui também, né? A pontuação do Silvio, que o Silvio, nós já temos uma amizade muito grande. Então, o Silvio, ele já conhece as minhas virtudes, que são poucos, são meus defeitos, que ele sabe todos. Aí é complicado. Eu tenho defeito porque eu não conheço você, mas todos ainda. Um amigo é sempre aquele inimigo, viu? E ele denuncia, não tem problema não. Silvio Lopes, o que temos aí para... Já estamos chegando no final do nosso programa Atividade de hoje. Romero, na verdade é o seguinte, eu acho que o Brasil começa a despertar. Quando eu falo em despertar, eu digo politicamente. Tem pessoas, eu me lembro que ao longo da vida, né, doutor Carlos Isaia e Vilmar, a gente pega pessoas e diz, eu não me meto na política e tal. E aí, esse é o resultado, né, de nós termos a nos dirigir pessoas completamente incompetentes, tá? Veja bem, o atual presidente da República foi vaiado como nunca foi no Nordeste hoje. Isso era inimaginável tempos atrás. O que mudou? Mudou exatamente a consciência das pessoas. Começou a perceber, né, que esse sujeito está aí há 30 anos enganando o povo. Né? Hoje é um camarada que, do ponto de vista, eu até me limito aqui para não ter problema aí com censura e tal, mas um camarada que está completamente fora de si. É um cara que já não sabe, acho que o que ele está fazendo lá, que aliás, na verdade, colocaram ele lá, né? Colocaram ele lá exatamente porque não queriam um camarada que poderia ser reeleito em 2022, que poderia ser reeleito e mudar o Brasil, como estava mudando. O Brasil para um país alinhado com as grandes potências e tendo um receituário que nos levaria certamente a uma prosperidade que nunca antes foi vista neste país. Então eu fico muito feliz que o nordestino, eu conheço muito bem o Nordeste, viajei muito lá quando eu estava no Jornal do Rio São Paulo, que me mandaram para lá, graças a Deus tive essa oportunidade, e realmente tomara que o nordestino desperte para isso também, que o Nordeste é lindo, maravilhoso, né, Vilmar? Tu imagina o Nordeste tendo uma política econômica, macroeconômica do país voltada à prosperidade, vai ser muito mais próspero ainda. Aliás, o turismo, doutor Carlos, no Brasil, eu sempre vejo o turismo como uma grande indústria, né? Que traz recursos do exterior, não só para nós aqui, curtir nós, na nossa nação, os lugares maravilhosos que o Brasil oferece, mas trazer também dinheiro do exterior. E eu vejo o nosso turismo não é bem, vamos dizer assim, administrado, não é? Não vejo legal. Há anos atrás, o turismo no Brasil era Rio. Era Rio de Janeiro. Só Rio de Janeiro. Depois começou a crescer Salvador, Recife. Até Florianópolis já pegou o Nordeste. Rio Grande do Sul, né?
E aí começou a aparecer Gramado. Aí que dá. Sobre o Gramado, e depois eu quero O festival do cinema, né? vou falar um pouquinho sobre o Gramado depois. Ah, começou exatamente com o Festival do Cinema e depois a questão do Natal, certo? Os festejos de Natal e assim por diante. Já começa a aparecer já começa a acontecer uma preocupação maior, tirar só do eixo Gramado Canela, que já começa a aparecer a Nova Petrópolis, já começa a acontecer a Serra, lá na questão dos vinhedos e assim por diante. Sem dúvida, é a melhor indústria que existe, a única indústria limpa que se tem. Mas eu acho que o Nordeste começou a perder Uma muito. indústria sem chaminé, como se diz. A indústria sem fumaça, sem chaminé. Eu acho que Salvador perdeu muito, certo? E basicamente na questão da segurança, certo? O Nordeste também. E vamos ver o que acontece. Esse país é lindo. O pessoal quer conhecer e parece que agora já começa a acontecer também um turismo mais ecológico, mais para o lado de Manaus, a exploração da floresta amazônica. Meio ambiente, né? E Verdade. assim por diante. Então vamos ver. Resumindo, doutor Carlos, antes do final do programa, que é essa questão do início, do impulsionamento do turismo no Rio Grande do Sul. 1974, era secretário de turismo aqui, o doutor Mário Bernardino Ramos. Eu era assessor dele, ele me convocou, isso é uma história extraordinária, mas vou resumir. Silvio, nós precisamos vender o Rio Grande do Sul fora daqui. E eu tive uma ideia, nós vamos vender o Café Colonial de Gramado. E aí nós viajamos por todo o Brasil, daí eu encontrei vários artistas, tu sabe bem a história, todos os artistas da Globo, onde nós vimos os artistas da Globo, e foi um sucesso extraordinário. Nós levávamos o pessoal do Gramado, de Nova Petrópolis, de Canela, aí era a equipe toda que montava o Café Colonial. Aquilo foi um deslumbramento desse pessoal. E ali eu tenho a certeza, o Mário Bernardino Ramos, que Deus o tenha, um grande secretário de turismo, que tinha uma visão extraordinária e tal, e ele realmente foi um camarada que ele fez por merecer o título assim de o grande impulsionador do turismo no Rio Grande do Sul. O Café Colonial ficou conhecido e a Serra Gaúcha muito mais ainda a partir daí. E depois do café, veio chocolate. Chocolate, depois veio cinema e tal, né? 74, 75 começaram. Não, o Rio Grande do Sul oferece muitos lugares extremamente turísticos. Tem o Itaibezinho, Fortaleza. Não é explorado, né? Não é explorado, realmente não está sendo explorado. Tem as missões, né? Tem a própria, os campos ali da região sul, que é fantástico também. Pastorou lá na Uruguaiana, as ovelhas. Exatamente. O pessoal vai agora, lá tem um turismo interno, lá que é de pastoreio de ovelha. O pessoal vai lá, faz o pastoreio, as ovelhas e tal, depois vão comer ovelha. Então o Salsário, ninguém fala no Salsário, parece que é lá ao lado ali como é o nome a cidade que faz divisa com Ribeira, né? Livramento? Guaraí tem o Salsário. O Salsário o que era? É um lugar onde o charque era preparado para exportação, enfim, abastecer todo o país. Não esquecendo que agora em Livramento tem aquele passeio de trem. Um passeio de trem, exatamente. Né? Vai até lá o Morro Calçado, qual é o nome? Não me recordo, mas é mais uma atividade turística que tem a cidade de Livramento, além também do comércio com a fronteira do Tifri. Que é uma atração ainda. O senhor falou aqui na Serra, o Silvio falou aqui na Serra, no Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos. Tem também o passeio de trem. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa de atividade de hoje, lembrando que agora termina às 21 horas a atividade e começa então o Alexandre Garcia, né, com seu comentário extremamente importante, atualizado, abalizado em sentido político. O Alexandre Garcia, nosso homem aqui, ele é de Cachoeira do Sul, né? Sim, ele aprendeu muita coisa lá com o Mano no Jornal do Brasil. Começando junto no Jornal do Brasil aqui em Porto Alegre. Não, o Silvio Lopes, eu vou te contar, ele conhece Deus de todo mundo, né? E todo mundo... 56 anos do jornalismo, meu. 56 e que haja outros aí. 50. Principalmente ao nosso lado, doutor Com certeza. Grande abraço, ótima semana. A atividade se despede, deixando saudades já para o próximo programa, que é amanhã.